irmãos abrissem em Mateus capítulo 26, quando queremos agradecer a todos que estão nos visitando, alguns talvez pela primeira vez, e outros irmãos estão aqui conosco hoje, amigos também estão aqui. Muito obrigado pela presença de cada um. Mateus capítulo 26, nós vamos pensar na última noite de Cristo na terra, versículo de número 36 em diante. Mateus 26, versículo 36 em diante, diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: e então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. E então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que a chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar. Santíssimo Deus e bondoso Pai, te louvamos por esse trecho da tua palavra e queremos pedir nessa noite que teu Espírito Santo fale com cada um de nós. Amém. Desperte os nossos corações, ó Deus, para que possamos compreender um pouco desse trecho tão sublime, desse trecho sagrado, que a gente possa adentrar no coração de Cristo, para escutar as maravilhas do Evangelho e poder compreender um pouco melhor o significado da cruz. Ó Deus, cuida dessa igreja, salva as pessoas que aqui estão, que ainda não te conhecem, fortalece as pessoas que estão fracas na fé e glorifica o teu nome. É a nossa oração. Amém. Amém. Certa vez um grande homem de Deus, que era mercador de escravos, chamado John Newton, e passou a vida no mar, transportando escravos de um continente a outro, ganhando dinheiro com esse trabalho sujo, alcoólatra, longe de Deus, e ele se converte. Conta a história que ele cai ao mar, ele é resgatado nessa tempestade, e ferido ali, ele relembra das histórias bíblicas que ele ouvia quando criança, e ali ele entrega seu coração a Jesus. E John Newton abandona a sua carreira de mercador de escravos, e foi um homem brilhante. A sua vida foi respirar a graça de Deus, cantar a graça de Deus e falar sobre a graça de Deus. E no leito da sua morte, ele diz: embora a minha memória desvaneça, lembro-me claramente de duas coisas. Primeiro, eu sou um grande pecador. Segundo, Cristo é um grande Salvador. Essa é a essência da vida de John Newton, o homem resgatado no mar e ao mesmo tempo resgatado das trevas, e um seguidor de Jesus Cristo. Duas coisas eu tenho na memória de ser ele: sou um grande pecador, e Jesus, um grande Salvador. Quando nós voltamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos entender que a Bíblia não é um livro humano. A Bíblia não pode ter sido escrita por homens. Se a Bíblia fosse escrita por homens e fosse relatar a última noite do seu líder, do principal homem do cristianismo, não relataria da forma de Getsemane. Relataria que Jesus iria até a cruz de modo triunfante, cabeça erguida, alegre, contente, cantando louvores a Deus.
Mas como a Bíblia não é humana, a Bíblia é divina, ela relata uma realidade. E diz que o líder do cristianismo, na sua última noite, ora, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nós vamos ver por 3 vezes o líder orando: Pai, se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Nós vemos o líder chamando 3 amigos para que o ajudassem, o auxiliassem em vigia e oração, porque ele se sentia sozinho, ele precisava de ajuda. E o mais surpreendente é que muitos cristãos morreram de maneira diferenciada. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado durante sua morte, ele olha para os céus e vê os céus abertos, e morre em paz, morre orando pelos seus inimigos. Nós lemos que os primeiros cristãos, muitos foram levados à fogueira, e enquanto caminhavam para a fogueira, eles iam cantando louvores a Deus. Nós vemos que pessoas não cristãs, antes de Cristo, como o caso de Sócrates, foi obrigado a beber veneno. E dizem os historiadores, os biógrafos, que enquanto ele bebia veneno, ele bebeu com serenidade. Mas aqui nós vemos aquele que diz ser o Filho de Deus, o Deus encarnado, na sua última noite em agonias e dores. Como que isso é possível? Como diz Charles Spurgeon, quando nós pensamos no Getsemane, devemos entender que estamos pisando em solo sagrado. E nós precisamos adentrar nessa história de Getsemane com muita humildade e ao mesmo tempo com muita reverência. Nós precisamos tentar compreender o coração de Jesus, que é o próprio coração do Evangelho. E 3 dos evangelistas relatam com detalhes: Mateus, Marcos e Lucas. Lucas, o mais sucinto de todos, fala algo surpreendente que os outros não relatam: que enquanto ele orava, ele estava em agonia. É a única vez que essa palavra é utilizada em todo o Novo Testamento. E agonia significa um sofrimento muito intenso. E as suas gotas se tornaram como gotas de... seu suor se tornou como gotas de sangue. Talvez com a intensidade que caía, ou mais provavelmente, o sangue dos seus vasos se romperam e misturou-se com o seu suor. E ali o seu suor era um suor com sangue, literalmente. Lucas vai um pouco mais longe e diz o seguinte: que o anjo do céu desceu e o confortava. E nós temos que pensar nesses relatos, que o que aparece em comum nos 3 evangelistas é justamente a palavra cálice. Então, quando nós pensamos como que o líder do cristianismo sofreu na sua última noite, como que ele vai fazer oração e sente um temor diante da cruz, ele sente a sua alma profundamente amargurada. O que isso significa? Se os seus seguidores não sentiram isso, se descrentes morreram com serenidade, porque o próprio Jesus, o Filho de Deus, nos é relatado que ele morre, e antes da morte, ele sente um temor. Seria o temor da morte? Seria o temor da cruz? Seria o medo de morrer por esse mundo? E é por isso que eu gostaria de calmamente examinar o significado do Getsemane e a aplicação que o Getsemane tem em nossas vidas. Primeiramente, pensar no cálice, a palavra que aparece nos 3 evangelistas. Cálice significa uma morte ordenada através de um juízo. Quando nós vemos esse símbolo, nós pensamos uma morte ordenada através de um juízo. Mas a palavra cálice, nos escritos sagrados, é mais do que um julgamento com a penalidade da morte. No Velho Testamento, a palavra cálice significa a ira de Deus sobre todo mal, sobre toda iniquidade. Se você puder na sua casa ler Ezequiel capítulo 23 e o versículo de número 31, Deus está julgando seu juízo sobre Israel e sobre Judá. Deus está condenando e fala que eles beberiam o cálice da ira de Deus. Mas eu gostaria de abrir Isaías capítulo 51. Eu pediria para que alguém pudesse ler o versículo de número 17.
Isaías capítulo 51 e o versículo de número 17. Por gentileza, que alguém possa ler. Desperte, desperte, ó Jerusalém, você bebeu o cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou a última gota. Você virou o cálice do terror. Então pode grifar a palavra terror na versão do Guilherme. Alguém tem outra versão que pudesse ler esse versículo? 51 e 17. Cálice da sua ira. O cálice da sua ira. Muito bem. Então, e uma outra versão ainda diz a taça do atordoamento, do terror, da ira, do atordoamento. Portanto, a palavra cálice significa quando Deus despeja a sua ira, o seu terror sobre o pecado. É justamente o juízo de Deus jogado sobre o pecado. Portanto, quando esses mártires cristãos vão na fogueira, ou vão na cova dos leões, ou são jogados para morrerem, eles não provaram um cálice, eles estiveram diante da morte. Mas Jesus sim prova desse cálice, e é justamente por isso que ele faz essa oração. Alguém abra João, e você vai ver o incidente quando Jesus é preso, João capítulo 18, e o versículo 11. Alguém poderia ler para mim também, por gentileza? Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu. Então, o Velho Testamento traz uma ideia de cálice como sendo o julgamento de Deus, a ira de Deus sobre o pecado. O próprio Jesus sabia que ele beberia do cálice da ira de Deus. E agora a pergunta é: qual o significado desse cálice? O que significa na vida de Jesus? Porque essa palavra cálice aparece nos 3 relatos do Getsemane para os evangelistas. Então, nós devemos entender o que isso daí significa. Jesus, por várias vezes, ele é chamado de homem de dores. A primeira vez que eu me lembro é Isaías capítulo 53, um homem de dores que sabe o que é sofrer. Quando nós vamos para as páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar mais ais, mais sofrimentos, mais desprezo, mais repúdio na vida de Jesus do que alegria. Ele também é um homem de alegria porque ele fazia a vontade de Deus, mas ele foi rejeitado pelos seus, ele foi desprezado pelos seus. Então nós vemos Jesus, na verdade, como sendo um homem que passa por lutas, passa pelo abandono, passa pelo sofrimento dos homens. Jesus é um homem que passa por muitas lutas e por muitas privações. Porém, ele vai avisar várias vezes aos seus amigos, aos seus discípulos, que ele iria morrer na cruz. Então, se você estiver estudando o Evangelho de Marcos com atenção, você vai ver que pelo menos por 3 vezes ele vai dizer: olhe, o Filho do Homem está indo para Jerusalém, ele vai ser entregue aos principais dos sacerdotes, ele vai padecer muito, vai sofrer e vai morrer, mas ressuscitará ao 3º dia. Capítulo seguinte, Jesus novamente antecipa a sua morte pela cruz. E novamente, no capítulo 10, nós vamos encontrar Jesus falando que ele morreria numa cruz. Portanto, Jesus, a ser crucificado, Jesus sabia que ele morreria, Jesus sabia que ele morreria numa cruz da morte. Se ele sabia que ele morreria numa cruz, por que tanto sofrimento? Porque, como diz aqui em Mateus, que nós lemos, capítulo de número 26, versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. É isso que Jesus fala para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Ele sabia que ele iria morrer. Nos capítulos anteriores ele já avisa os discípulos que ele morreria. Daí você diz que ele se adianta um pouco e ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, sim como tu queres. Então vejam, alma profundamente triste até a morte. Se ele sabia por que motivo ele está triste, por que motivo ele está, parece que recuando da cruz.
E aqui algumas coisas precisam ficar bem claras. Primeiro, a vontade de Jesus não é contrária à vontade de Deus Pai. E é por isso que a oração dele, ele pede: seja feita a tua vontade, porque a vontade de Jesus é que seja feita a vontade de Deus Pai. A vontade dele é agradar o Pai em tudo. Segundo ponto importante, ele não está com medo da morte. Ele não está temendo a morte, ele não está temendo a cruz. O que é que Jesus está então temendo? Porque ele sente que ele podia morrer ali no Getsemane, ele sente que ele poderia, estava com uma angústia tão grande, que ele poderia morrer antes da cruz, profundamente triste até a morte. Eu gostaria de dizer que Jesus está provando, por antecipação, o que ocorreria naquela cruz. Jesus está antevendo que ele seria separado de Deus. Então, quando Jesus chega no Getsemane, naquela noite fria, naquela noite escura, e dobra os joelhos em oração diante do Pai, o Pai lhe mostra o que aconteceria no dia seguinte na cruz. O Filho seria entregue, o Filho seria cuspido, xingado, esbofeteado, colocariam sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, ele sofreria chicotadas, ele sangraria, e o Filho seria levantado numa cruz. Então, ali no Getsemane, o Filho antevê isso. Mas o que dói, o que pesa, é justamente a separação de Deus. O Filho estava unido com o Pai por toda a eternidade. Existia uma linha direta de comunicação do Filho com o Pai. Quando o Filho se encarna, ele não perde essa comunicação com Deus Pai. E é por isso que quando ele está conversando com Nicodemos, ele fala: aquele que desceu do céu e que ainda está nos céus. Jesus tinha perfeita comunicação com Deus Pai. Lá em João ele lê que o Pai não o desampara. Interessante. Mas quando ele chega aqui na sua última noite na terra, Deus descortina o que se passaria na cruz. E Deus sussurra nos seus ouvidos que ele vai ser desamparado por Deus Pai. E essa separação provoca agonia, essa separação provoca dor, essa separação provoca uma desintegração. Desintegração seria mais ou menos a mesma coisa quando se pega uma pedra e esfacela essa pedra, desintegra essa pedra. Se você ler Isaías capítulo 6, Isaías está olhando e vê um trono sagrado, e ali ele vê Deus e os querubins ao redor daquele trono sagrado. Ele diz: ai de mim, porque sou um pecador. Essa expressão significa: ai de mim, estou esfacelado, estou quebrantado, estou sendo fragmentado, o meu ser está desmoronando, porque ele vê a Deus e ele reconhece que ele é um pecador. Meus amados, essa desintegração é o que Jesus está justamente sentindo. Pela primeira vez, a comunicação direta do Filho com o Pai é desfeita. Pela primeira vez, não haverá mais comunicação entre o Pai e o Filho. Por isso que o Jesus, ele ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Um grande escritor, William Lane, 1974, ele escreveu o seguinte: a oração de Jesus não é uma expressão de medo diante de um destino sombrio, nem de um recuo diante da perspectiva de um sofrimento físico e da morte, mas antes, a oração de Jesus é o horror de alguém que vive inteiramente para o Pai e está agora diante de uma perspectiva de uma separação do Pai. Meus amados, é como se na Getsemane Jesus se aproxima do Pai e ele sabe que é a sua última noite, como se ele perguntasse: Pai, o que eu vou provar amanhã na minha morte? Pai, o que eu passarei amanhã? É como se Deus abrisse a fornalha do inferno, como se Deus abrisse a fornalha e dissesse: eis que você vai enfrentar meu filho, tu entrarás nessa fornalha, mas sem mim. Você vai ter que passar por esse fogo ardente da morte.
e sobre ti estará todo o pecado da humanidade. Meu filho, você que nunca conheceu o que é pecado, você vai sentir o peso do pecado sobre seus ombros. Filho, aqui está o cálice da minha ira. Ele está preparado para você, justamente para você, para que você absorva esse cálice do pecado da humanidade. Poderia até pensar em mais longe e imaginar o seguinte: se você quiser retroceder, retroceda, volte atrás. Mas eles somente podem ser salvos se alguém morrer por eles. E não há ninguém na humanidade, não há ninguém entre os anjos, não há ninguém nesse universo que possa morrer por eles. E é por isso que ali Jesus vê o fundo do poço, ali Jesus vê o fundo do abismo, ali Jesus sente o que é estar sem o Pai, sem a presença, sem a comunhão. Ali Jesus vê o inferno ao invés dos céus, e ali Jesus percebe o que é ser separado do Pai. Jesus não somente experimenta a ausência do amor, mas muito mais do que isso, ele deve experimentar a ira de Deus. Aquele que vivia em perfeita comunhão, em perfeito contato com o Pai, vai experimentar a falta de amor, a separação, o rompimento, a ruptura, a quebra. E é por isso que ele se desintegra. Mas mais do que isso, o filho vai ter que experimentar a ira de Deus, toda a ira de um Deus santo sobre o pecado de toda a humanidade. Tudo aquilo que é angustia, que é amargura, que enoja a Deus, ele tem que pesar, ele tem que jogar uma avalanche, como se fosse uma montanha desmoronando sobre o pecado. E quem vai ter que absorver essa montanha? Quem vai ter que absorver essa avalanche? Jesus, o Santo, o Filho de Deus que não conheceu o pecado. Então, ele vai provar a separação do amor de Deus, mas ao mesmo tempo ele vai provar a ira de Deus. Então agora a gente começa a entender porque ele dobra os joelhos e ora: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu passo pela morte física, eu passo pela humilhação, eu passo pelo sofrimento, eu entrego a minha vida, mas eu não consigo, Pai, ficar longe de Ti. Eu não consigo ser separado desse amor. Pai, eu não sei o que é pecado. Eu tenho que absorver todo o pecado da humanidade. Note, é como se a montanha da ira divina se desmoronasse sobre Jesus. Isso vai acontecer no dia seguinte na cruz, mas ali o filho estava devendo no Getsemane. E Tim Keller faz uma pergunta muito interessante: quanto pesa a onipotência? Deus é onipotente, totalmente santo, todo o seu poder vai ser julgado nas costas do filho. Quanto pesa a onipotência? O pecado de cada um de nós, Jesus, o Santo, terá que absorver. E é por isso que 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo escreve: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Um versículo interessante. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo vai um pouco mais longe e escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Abram Gálatas, por gentileza, capítulo 3, versículo de número 13. Eu gostaria que alguém lesse esse versículo tão precioso. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Alguém achou? Sem receio, pode ler em voz bem alta. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Fazendo-se maldição em nosso lugar. No Getsemane ele está se vendo como maldito em nosso lugar, separado de Deus, por amor de cada um de nós. Portanto, o significado do cálice que os mártires não beberam, nem nós bebemos, é justamente a separação de Deus, a falta da comunicação com Deus, a falta do amor de Deus, e ao mesmo tempo experimentando a ira de Deus, aquele que nunca conheceu pecado. E agora já vimos o significado do cálice, e vamos dar um passo a mais e fazer uma pergunta: por que Jesus fez isso? Por que o Getsemane foi necessário e por que Jesus vai tomar o cálice em nosso lugar? Na verdade, Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, comenta que a agonia foi causada por uma visão vívida da separação de Deus e da ira do Pai. O cálice está aí na frente de Jesus, a fornalha está aberta e ele pode antever o que passaria em favor de nós. Meus amados, Jonathan Edwards continuou dizendo o seguinte: quando Jesus toma do cálice, ele sabia perfeitamente o que estava fazendo. Em outras palavras, ele não foi pego de surpresa. Por isso que o Getsemane mostra o que Jesus passaria, como talvez uma última tentativa de que ele pudesse recuar, se assim ele quisesse. Mas diz Jonathan Edwards, ele viu o que ele passaria no dia seguinte na cruz, o que significa ser separado de Deus Pai, o que significa ser maldito naquela cruz, o que significa sofrer a ira de Deus. Mas escreve Jonathan Edwards, quando ele bebeu o cálice, ele sabia o que estava fazendo. Então o seu amor por nós foi infinitamente mais maravilhoso. Em outras palavras, ele foi consciente, sabendo que a cruz o esperava. E quando ele bebeu o cálice, a sua obediência a Deus foi infinitamente mais perfeita. Portanto, que Jonathan Edwards quis dizer que Jesus sabia que iria à cruz, mas ele não foi tomado de surpresa no que seria a cruz. Ele anteviu no Getsemane, ele sabia o que esperava nessa noite do Getsemane. Ele poderia ter recuado, mas é interessante, meus amados irmãos, que ele vai à cruz mesmo assim. Ele resolve tomar o cálice, e quando ele bebe o cálice, consciente do que aquilo significaria, ele mostra um amor infinito em favor de cada um de nós, e ao mesmo tempo uma obediência sem explicação, uma obediência sem igual ao amor do Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Eu poderia dizer que ali no Getsemane as suas dores abundavam, porém o seu amor abundava muito mais. E esse foi o maior ato de amor demonstrado em toda a história, e o maior ato de obediência a Deus. Meus amados irmãos, todos nós amamos. Eu tenho uma esposa a qual eu amo, gostou, né, dona Elaine? E uma filha a qual eu amo. Se alguém me viesse e falasse: você vai ser separado do amor da sua esposa, ou separado do amor da sua filha, eu sofreria muito, mas muito mesmo. Se alguém avisasse que você seria separado de alguém que você ama, os olhinhos de um casal agora brilhou nesse momento, né? Certamente doeria muito, sofreria muito. Não é fácil a separação de quem ama. Agora o filho tinha um amor infinito pelo pai, e o pai um amor infinito pelo filho. E é ali que nós estamos querendo chegar. O que significou essa separação? O que significou essa maldição? O que significou provar a ira de Deus? Mas foi por amor de cada um de nós. Se as dores aumentavam, superabundava o amor de Cristo por cada um de nós. E se as dores eram terríveis, ali estava uma prova de obediência sem igual. Jesus no jardim, naquela noite fria, sombria, tenebrosa, seria mais ou menos como Deus desvendando a cortina, Jesus presenciando e orando. Talvez Deus Pai podia ter olhado para ele e dito o seguinte: olha para trás,
seus 3 amigos mais fiéis. Você pediu: ficai aqui, vigiai e orai comigo, e olha os 3 por mim. Você quer ir até aquela cruz e morrer por eles ainda? Vale a pena morrer por essas pessoas? Ou talvez se Deus tivesse descortinado diante de Jesus e mostrado a vida de cada um de nós ali no Getsemane. Vale a pena, meu filho amado, morrer por cada um deles? É como se Deus estivesse mostrando o que significa a cruz. E Jesus, por amor e por obediência, o que era da vontade do Pai, Ele foi até a cruz. Jesus no jardim, um ato de obediência maravilhoso. Eu faço uma analogia, eu gosto bastante. Lá no jardim do Éden, Gênesis capítulo 1, temos o primeiro Adão. É como se Deus chegasse para Adão e dissesse: Adão, eu fiz tudo de modo maravilhoso para a sua alegria, para o seu deleite. Me obedeça, Adão, e eu te abençoarei. Me obedeça, Adão, e eu vou te dar uma vida de bênçãos. Agora nós estamos no segundo jardim. Nós estamos no jardim do Getsemane. E temos ali o segundo Adão. E agora Deus chega e diz o seguinte: filho amado, me obedeça, e eu te amaldiçoarei. Me obedeça, e eu te esmagarei. Me obedeça, e eu te levarei até aquela cruz e me separarei de você. E eu te castigarei e te matarei. Note que maravilha quando nós pensamos na obediência de Jesus e no amor a cada um de nós. Eu fico encantado quando paro para pensar no Getsemane. E meditando no Getsemane essa semana, eu consegui adentrar um pouco mais no amor de Jesus, esse amor sem dó, esse amor infinito. E talvez se você perguntasse: Dirceu, o que mais te chamou a atenção nessa história? O que é mais atraente nessa história? É que fiquei imaginando aquela noite Jesus em sofrimento, suando gotas de sangue, ali quase que num dilema: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja como eu quero, sim como tu queres. Ele tinha o Dirceu em mente, ele estava pensando em mim. Naquele exato momento, eu sei que Jesus tinha o Dirceu em sua mente. Isso que mais me impressiona. Um grande pecador na mente e no coração de Jesus, e ele ali lutando com a morte por amor de mim, pensando em mim, e ele querendo me trazer para a família de Deus. E ele sabia que se ele não morresse, o Dirceu estaria eternamente condenado e eternamente separado de Deus. Eu gostaria que você atravessasse essa porta nessa noite e chegasse em casa pensando e remoendo no significado do Getsemane. Jesus te amou de uma maneira profunda. Ele poderia ter recuado e ter dito: não, Dirceu, não, Pai, pelo Dirceu não vale a pena morrer. Não vale a pena morrer por aqueles pecadores da igreja, da casa de oração. São pecadores. Não vale a pena morrer em favor deles. Quero voltar aos céus e continuar a minha glória como que tinha antes. Mas o filho não retrocedeu. Sabendo que morreria de cruz, ele foi adiante, obedecendo a Deus Pai. Se talvez Jesus não tivesse compreendido a profundidade da cruz, no Getsemane ele pôde compreender o que significaria. E eu poderia dizer que ele morreu não somente para nos perdoar, mas mais do que isso, ele morreu para termos uma nova vida, uma vida eterna na presença dele. É como se Jesus nos vestisse de uma nova roupa, roupas de justiça. E agora, mesmo sendo nós pecadores, somos perdoados, mas adentramos na presença de Deus como justos. Deus não enxerga mais como um Dirceu pecador, um Fernando pecador, uma Ana Laura pecadora, mas Deus nos enxerga como justos na presença. Deus nos enxerga como pessoas grandiosas, como filhos de Deus. Deus nos deu uma nova identidade para que tenhamos uma nova vida. Vamos abrir João capítulo 15 para entender o significado da cruz de Cristo em nossas vidas. João capítulo 15 diz, João capítulo 15 e o versículo de número 12: o meu mandamento é esse, disse Jesus.
João capítulo 15. Esperar todos abrirem, que é muito profundo isso. O meu mandamento é esse, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Meus amados, para pensar nesse versículo. Relaciona esse versículo com Getsemane. Imagina Jesus vendo a cruz, imagina vendo a separação de Deus, imagina tomando o cálice da ira de Deus, o golpe da justiça de Deus, a separação de Deus. Mas Ele olha para cada um de nós, e Ele nos ama, Ele não retrocede. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Note que Jesus deseja que nós tenhamos um amor sem igual no nosso coração, que a gente se ame de uma maneira louca, de uma maneira profunda, de uma maneira sem igual. Versículo 13: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas pelo contrário vos escolhi a vós outros. Lembra de Getsemane? E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Esse eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Meus amados, que saímos daqui gratos a Jesus, nós que saímos aqui reconhecendo que não somente fomos perdoados, mas que ganhamos uma nova vida, uma nova vestimenta, a vestimenta de justiça, para que a gente ame uns aos outros. Ama o seu irmão que senta ao lado seu na igreja, ama o seu irmão que compartilha de ideias iguais ou contrárias a você. Ame as pessoas da sua casa, da sua família, as pessoas do seu trabalho. Ame pecadores que estão ao seu redor. Ame as pessoas. Ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que são declaradamente seus inimigos. Bendiga a Deus por eles. Isso é o amor de Jesus, um amor sem igual. E eu gostaria de finalizar voltando aqui ao Getsemane. O Getsemane deve inundar nossas vidas. Eu gostaria que no dia de amanhã você fosse para uma segunda-feira com alegria, no seu trabalho, no seu escritório, no seu consultório, lembrando que um amor tão grande, um amor tão incrível, um amor tão maravilhoso, Jesus não recuou. Esse amor inunda os nossos corações. Não há nenhuma coisa ruim que possa nos separar desse amor. Não há nada que possa nos separar. Nenhuma doença, nenhuma contrariedade, nenhuma dificuldade, nenhuma dívida. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão, acima de qualquer circunstância difícil aqui na terra. Seja uma vida de gratidão por alguém que não recuou diante da cruz, diante da separação de Deus. Eu gostaria que você levasse no seu coração Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, Paulo diz o seguinte: que nada nessa vida pode nos separar desse amor. Então, se amanhã, quando as tristezas abaterem o seu coração, ou durante essa semana, quando alguma coisa te ofender ou te magoar, eu gostaria que você levasse Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, daquele que esteve no Getsemane, daquele que viu o que é sofrer. Versículo 38: porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero que você volte para casa agradecido, contente, alegre, reconhecendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Que você tenha um desejo de amar todas as pessoas que estão ao seu redor, e não são as circunstâncias difíceis dessa vida que pode separar do amor de Deus. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Um amor sem igual, um amor sem medida, um amor infinito. E aqui eu comecei falando de John Newton, quando ele disse que duas coisas ficaram na memória dele antes da morte: eu sou um grande pecador, e Jesus Cristo é um grande Salvador. Eu quero que você leve para casa essa frase, reconhecendo que nós somos grandes pecadores,
de modo indigno eu fui salvo. Eu não merecia, porque eu sou indigno na presença de Deus, mas Ele me amou. Ele preferiu no Getsemane não retroceder, mas foi até a cruz por mim. Tomou o cálice da mão de Deus e foi até aquela cruz e bebeu o cálice. Foi separado de Deus e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele fez por amor de cada um de nós, para que eu pudesse ser salvo, ser perdoado. Eu sou um grande pecador, mas Jesus Cristo é um grande Salvador. Então essas duas verdades que estejam em nosso coração: o grande pecado que reside em mim, mas Jesus perdoou, apagou esse pecado e me colocou na presença de Deus. E Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados que cometemos a cada dia e nos tornar justos e aceitos diante de Deus Pai. Jesus é um grande Salvador. Por isso que, tendo amado, amou os seus até o fim, que a gente leve essa verdade no coração. O Getsemane mostra o grande Salvador, Jesus Cristo. Quero convidar a Helene que vem até aqui. Quero convidar se alguém possa colocar um hino 564, se vocês me permitirem, onde um escritor do século passado não está funcionando. Ele está desligado. Oi? Ele está desligado, sim. Ele está desligado, então não vai dar. Tá certo? Então, eu gostaria muito de finalizar esse hino, falar muito comigo a respeito da cruz do Calvário. Não tem problema. Então, o hino diz que nós, Senhor, nos recordamos da angústia que marcou. E ele vai falar justamente quando ele toma da mão de Deus o cálice de amargura, ele toma e bebe em nosso lugar. E ele vê ali na cruz, nesse hino, o escritor vê justamente Jesus sofrendo e morrendo em nosso lugar. Meus amados, o Getsemane tem muito a nos ensinar. O Getsemane é um local santo. Eu gostaria que nessa semana nós pensássemos no Getsemane e glorificássemos ao nosso Deus por tão grande amor demonstrado a cada um de nós, que a gente possa pensar e remoer o que significou para Jesus beber esse cálice, o que significou para Jesus obedecer a Deus, o que significou para Jesus comprar a cada um de nós e nos colocar na família de Deus. Que nosso Deus seja glorificado e exaltado, que o nosso Jesus seja glorificado e exaltado, e que o Espírito Santo coloque essa verdade em nossos corações e possamos glorificar ao Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo.